Bem-vindos ao nosso espaço de análise e perspectivas. Imagine descobrir que uma única decisão judicial, baseada na interpretação de uma regra de transição de mais de, 25 anos atrás, tem o potencial de custar ao país quase 500 bilhões de reais. Nossa, é muito dinheiro. Ou, por outro lado, imagine passar a vida inteira contribuindo para o sistema previdenciário e, bem no momento da sua aposentadoria, descobrir que o Estado simplesmente decidiu apagar os seus melhores anos de salário. Pois é. E tudo isso só porque, o governo entrou em pânico ao olhar para uma planilha de custos. Sabe? Exatamente. E é exatamente nesse cenário de altíssima tensão que a gente vai navegar hoje. O Supremo Tribunal Federal, o STF, publicou recentemente o acórdão que encerra de forma definitiva uma das maiores e mais complexas batalhas judiciais da história da Previdência Social no Brasil. A famosa revisão da vida toda. Isso, a revisão da vida toda. Por maioria de votos, os ministros decidiram que essa tese não tem mais qualquer validade jurídica. O que é uma daquelas decisões que abalam as estruturas, né? Não apenas da economia, mas da própria confiança do cidadão nas instituições. A questão central que a gente enfrenta agora é profunda e, veja bem, tem ramificações diretas na vida de milhares de brasileiros. Com certeza. O debate que temos na mesa hoje é o seguinte: a decisão do STF de tornar a regra de transição de 99 estritamente obrigatória é uma correção de rota absolutamente necessária, tipo um freio de emergência puxado para evitar um colapso fiscal catastrófico. Certo. Ou será que isso representa uma reversão judicial profundamente problemática? Uma reversão que, no fim das contas, penaliza de forma injusta os aposentados que contribuíram com valores altos antes de 94? Exato. Bom, eu defenderei aqui que a interpretação da obrigatoriedade dessa regra de 99 não é apenas correta do ponto de vista legal. Ela é a única forma lógica e responsável de garantir a sustentabilidade de todo o sistema. Porque a gente está falando de um impacto fiscal que o Estado simplesmente não tem como suportar. E eu, por outro lado, argumentarei por uma perspectiva bem diferente. Eu sou focada em analisar as idas e vindas do STF, afinal a gente precisa lembrar que essa mesma corte havia dado vitória aos segurados no final de 2022. Teve essa decisão anterior. Pois é, e essa mudança abrupta de entendimento gera uma insegurança jurídica devastadora. O que a gente está vendo é o peso colossal de uma falha de planejamento financeiro do Estado sendo colocado diretamente sobre os ombros de aposentados. Pessoas que apenas buscavam o cálculo que lhes era mais vantajoso. Um direito que, vale ressaltar, o próprio judiciário já tinha validado. Certo, mas para a gente começar a desatar esse nó, a gente precisa primeiro explicar o mecanismo central de tudo isso. Quem está nos ouvindo, acompanhando o noticiário jurídico, sabe o que é a regra de 99 e o marco de 94. Sim, os termos estão por toda parte. Isso, mas a gente precisa explicar como isso funciona matematicamente. A decisão recente do STF restaura a ordem original do sistema. Quando o Brasil fez a reforma da Previdência em 99, criou-se uma regra de transição, né? Essa regra dizia que, para quem já estava no sistema, o cálculo da aposentadoria consideraria apenas os salários recebidos a partir de julho de 1994. E olha só, essa regra nunca foi desenhada para ser um cardápio, uma opção que o trabalhador pudesse escolher caso achasse conveniente. Ela foi concebida como uma diretriz obrigatória para organizar a casa depois de décadas de caos inflacionário. Mas espera, deixa eu te interromper aí rapidinho. Claro, manda. Por que 94 especificamente? Por que esse ano mágico se tornou um muro intransponível para o cálculo das aposentadorias? Essa é a grande peça do quebra-cabeça. Julho de 94 é o mês de implementação do Plano Real. Antes disso, o Brasil vivia sob hiperinflação. Uma loucura de moedas. Uma loucura. Nós tínhamos cruzeiro, cruzeiro novo, cruzado, cruzado novo, cruzeiro real. Calcular os salários dessa época para os dias de hoje não é uma matemática simples. Imagine tentar ler um livro onde os primeiros capítulos estão escritos em 3 ou 4 idiomas antigos. Caramba, sim.
Idiomas que quase ninguém fala mais, com regras gramaticais que mudavam todos os dias e de repente o resto do livro passa a ser escrito em português claro. O Plano Real foi esse português claro. A regra de transição fixou 94 como ponto de partida justamente porque converter aqueles salários pré-real usando índices antigos criava distorções absurdas. A regra veio para criar um padrão seguro e obrigatório. A sua analogia sobre traduzir idiomas antigos é excelente, sabe? Ajuda muito a ilustrar a dificuldade técnica do INSS. Mas veja bem, traduzir um idioma antigo pode dar trabalho, sim, mas não é impossível. Não é impossível, mas... O INSS tem a capacidade de atualizar esses valores, não tem? Os índices econômicos existem para isso. O ponto cego desse seu argumento é que a dita simplificação não pode servir como uma desculpa para o confisco. Confisco é uma palavra forte, né? Mas é como o aposentado se sente. Imagine um trabalhador, um engenheiro ou um bancário que teve o auge da sua carreira, sei lá, ganhando equivalente a 10 ou 15 salários mínimos nos anos 80, ou no início dos anos 90. Ele pagou contribuições altíssimas para o sistema. O dinheiro dele ajudou a financiar a previdência daquela época. Sim, isso é inegável. Então, dizer para ele que por uma questão de conveniência de cálculo, esses anos de ouro não vão contar para a aposentadoria dele é ignorar totalmente a realidade contributiva individual. Analogia da construção civil. Lá vem as analogias de novo. Elas funcionam. Olha só, uma regra de transição sistêmica é como a fundação de um edifício de 100 andares, que é a nossa previdência social. Essa fundação precisa ser estruturalmente rígida, uniforme, obrigatória para suportar o peso de todo mundo. Entendo. Se a administração do prédio disser, se for mais vantajoso, cada morador pode escolher um material da fundação do seu próprio apartamento. Se fizerem isso, a engenharia do prédio rui. Quando o STF decide agora que a regra de 99 é a obrigatória, ele está simplesmente reforçando que a fundação do sistema tem que ser igual para todo mundo que se enquadra na transição. O problema dessa sua analogia da fundação é o comportamento dos arquitetos desse prédio. E, por arquitetos, eu me refiro aos ministros do STF. Porque a gente tem que encarar um fato incontornável aqui. Qual fato? Esses mesmos ministros olharam para essa mesmíssima fundação em 2022, analisaram a regra e atestaram publicamente que ela era segura e maleável o suficiente para acomodar revisão. Mas a composição da corte... Eles disseram em um julgamento de repercussão geral, tá? Disseram que se a regra de transição fosse mais prejudicial ao trabalhador do que a regra permanente, o trabalhador tinha o direito ao melhor benefício. O que mudou na engenharia do direito de 2022 para cá? Não foi a Constituição, não foi a lei, foi o susto com a conta. E nós precisamos falar sobre a dimensão colossal desse susto, né? Porque quando você minimiza dizendo que foi só um susto com a conta, parece que estamos falando de um erro de troco de padaria. Não, eu sei que o valor é alto. Mas até que ponto uma planilha financeira pode ditar a interpretação da Constituição? Até o ponto em que a planilha financeira dita se a Constituição materialmente existe ou não. O governo apresentou dados dados sólidos, mostrando que o impacto da revisão da vida toda chegaria perto de 500 bilhões de reais ao longo dos anos. A gente está falando de recálculos de benefícios vitalícios. Sim, com os atrasados. Exatamente. Pagamentos de atrasados acumulados por mais de 5 anos para centenas de milhares de processos. O Estado não opera no vácuo. E a justiça também não pode operar no vácuo, sabe? Uma decisão judicial que subtrai R$500 bilhão dos cofres públicos inviabiliza a própria previdência para gerações futuras. É um impacto severo. Se esse dinheiro sai do caixa de forma não programada, como ficam os benefícios daqueles que ganham um salário mínimo hoje? Como fica a saúde financeira do país? O recurso do governo não foi uma reclamação contábil, foi um alerta vermelho de sobrevivência do sistema. Eu entendo a gravidade macroeconômica, de verdade. Ninguém aqui está torcendo para a falência do INSS. Mas a forma como o STF resolveu esse alerta vermelho é fascinante. E, honestamente, não no bom sentido. A gente precisa explicar o mecanismo jurídico que eles usaram.
Ah, você se refere à ADI? Isso, porque não foi uma simples revisão do julgamento anterior. Sabe, o STF usou uma ação direta de inconstitucionalidade, a ADI 211, que estava parada lá há anos. Eles julgaram essa ação para declarar que o artigo da Lei de 99 é constitucional e de aplicação obrigatória. O que é o papel deles no controle concentrado, certo? Na teoria, sim. Mas na prática, o que acontece? Ao fazer isso por meio de uma ADI, que tem efeito vinculante contra todos, eles automaticamente esvaziaram a tese da revisão da vida toda, de 2022, e fizeram isso sem precisarem admitir abertamente nós erramos no mérito da revisão. Eu não diria que foi uma forma de esconder o erro. É uma manobra jurídica brilhante, mas que passa uma mensagem terrível, né? A Suprema Corte encontra atalhos processuais para mudar as regras do jogo sempre que o governo percebe que vai perder muito dinheiro. O indivíduo vira o bode expiatório da falha de cálculo do Estado. Olha, eu respeito a sua visão, mas eu não concordo que tenha sido uma manobra ou um atalho sorrateiro. O julgamento da ADI 2111 era uma pendência estrutural, histórica. O STF, ao declarar a constitucionalidade e a obrigatoriedade do artigo 3º, exerceu seu papel máximo. Mas convenientemente agora. Sim, porque a crise bateu a porta. O papel máximo deles é o controle de constitucionalidade. E ao fazer isso, a Corte percebeu que a decisão de 2022 carregava uma externalidade letal para a política pública. Quando o Supremo olha para essa realidade, ele não está sacrificando a justiça em nome do dinheiro. Ele está exercendo o princípio da responsabilidade sistêmica. Responsabilidade sistêmica. Exato. Um direito individual que quebra o Estado é um direito que, na prática, destrói os direitos de todos os outros cidadãos que dependem daquele mesmo Estado. O problema é que o Estado responsável de hoje é o mesmíssimo Estado que gerou a expectativa legítima ontem. O cidadão comum não entende o que é uma ADI, ou controle difuso versus concentrado. A linguagem é inacessível mesmo. O cidadão entende o seguinte: foi a mais alta corte do país, disse na televisão em 2022 que ele tinha o direito de revisar a aposentadoria, incluindo salários de antes de 94. Esse cidadão foi lá, contratou um advogado, pagou honorários, fez perícia contábil, ele planejou os últimos anos da vida dele com a expectativa de um benefício maior. Certo. E agora, de uma hora para outra, dizem para ele: olha, esqueça tudo, mudamos de ideia. A segurança jurídica não pode ser um escudo que só protege as contas do Tesouro Nacional. Ela tem que proteger a confiança legítima que o cidadão deposita nas instituições. Eu vejo a força do seu argumento sobre a frustração humana. Isso é inegável, de fato. E quem está nos ouvindo agora, e talvez até tenha um processo em andamento, deve estar se perguntando com muita angústia, né? E o que acontece agora? Eu vou ter que pagar alguma coisa? Meu benefício vai diminuir? Essa é a grande dúvida no momento. É essencial esclarecermos o que a publicação desse acórdão realmente diz. O STF teve um cuidado enorme com a segurança jurídica daqueles que já cruzaram a linha de chegada. A linha de chegada do trânsito em julgado. Isso, a Corte determinou expressamente que os segurados que já tiveram ganho de causa com o trânsito em julgado, ou seja, aqueles processos que já terminaram totalmente, sem qualquer possibilidade de recurso pelo INSS, esses estão protegidos. Essas pessoas não vão ter seus benefícios reduzidos e, muito importante, não precisarão devolver um único centavo aos cofres públicos de tudo que já receberam de atrasados. É o mínimo, né? Mas isso mostra que não é um atropelo cego, há um limite. O que já foi consolidado e finalizado pelo sistema de justiça está intocável. Você chama isso de cuidado com a segurança jurídica. Eu chamo isso de consagrar a loteria judicial brasileira. Loteria. Sim. Pensa comigo de novo na prática. Imagine 2 metalúrgicos que trabalharam na mesma fábrica nos anos 80. Eles ganharam os mesmos salários, se aposentaram no mesmo dia e entraram com o processo de revisão com o mesmo advogado na mesma semana de 2022. Certo. Entendi o cenário. Aí o processo do João caiu com o juiz em São Paulo, que por acaso julgou rápido, a turma recursal foi rápida e o processo dele teve o tal trânsito em julgado no ano passado.
O João agora tem uma aposentadoria 30% maior para o resto da vida e não precisa devolver nada. Tá. E o Pedro? O processo do Pedro caiu numa vara lá no Rio Grande do Sul ou no Nordeste que estava com uma sobrecarga enorme de trabalho. E o processo demorou 1 ano a mais. Com esse novo acórdão do STF, o processo do Pedro vai ser encerrado sumariamente. Ele perde a revisão, perde o que gastou com o advogado e continua com um benefício menor. Mas veja bem, isso é uma característica inerente a qualquer sistema de justiça processual. Alguém julga antes, alguém julga depois. Deixa eu só concluir o raciocínio, porque essa é a parte mais dura. Você está atrelando um direito constitucional e previdenciário à eficiência administrativa do cartório local. Cria-se 2 classes de cidadãos baseadas puramente na velocidade da burocracia. Entendo. Para quem o juiz foi rápido, a revisão é um direito adquirido. Para quem a justiça foi lenta, a porta do cofre bateu na cara de forma violenta. E sem direito sequer a um pagamento parcial ou a um escalonamento, sabe? O STF encerrou os processos em andamento sem prever qualquer regra de transição para o próprio erro que eles cometeram em 2022. Eu compreendo a sua indignação, e o exemplo dos 2 metalúrgicos ilustra perfeitamente a dor dessa decisão no nível individual. Mas nós não podemos confundir a imperfeição temporal da justiça com arbitrariedade, sabe? Toda vez que uma Suprema Corte, em qualquer lugar do mundo, precisa alterar uma jurisprudência de impacto monumental, uma linha precisa ser traçada no tempo. Mas essa linha é muito cruel. Pode parecer cruel, mas é impossível fazer uma transição de entendimento sem criar um marco divisório, né? Um marco de onde a nova regra começa a valer e onde a antiga deixa de existir. O trânsito em julgado não é um capricho. Ele é o critério mais objetivo, universal e pacificado que o direito possui para traçar essa linha. Ele define quem de fato encerrou a sua relação processual com o Estado. Mas é um critério objetivo que deságua numa profunda injustiça material para quem ficou para trás. Injustiça material seria deixar o sistema quebrar. Olha, se a Corte permitisse que todos os processos que estavam em andamento desde 2022 continuassem e fossem pagos, o impacto daqueles 500 bilhões ainda aconteceria, apenas em câmera lenta. A hemorragia não seria estancada. Seria um sangramento mais lento, concordo. O Supremo precisava tomar uma decisão cirúrgica. E a cirurgia, infelizmente, deixa cicatrizes em quem estava na mesa de operação aguardando a vez. Ao declarar a revisão da vida toda inválida, reafirmando que a regra de transição de 99 não é opcional, o STF tomou a difícil, mas indispensável decisão de salvar o INSS. Salvou o INSS, mas a que custo? O saldo final, na minha visão, é de preservação. Garantiu-se a sobrevivência da política de seguridade social para mais de 30 milhões de brasileiros que dependem dela todo mês. E equilibrando isso com a isenção de devolução para os casos já finalizados. Bom, do meu lado, o saldo continua sendo muito sombrio. Esta decisão escancara de maneira dolorosa como as idas e vindas da nossa Suprema Corte custam caro. E aqui não falo apenas do custo em bilhões para o Tesouro. Falo do custo na vida, no planejamento e na saúde mental das pessoas. Sem dúvida, o custo humano é alto. A vitória concedida aos segurados em 2022 havia validado o suor, o trabalho árduo daqueles que injetaram grandes somas no sistema antes de 94. A anulação total dessa tese agora, orquestrada por meio de uma ação paralela, soa como um balde de água fria. Um balde motivado muito mais por planilhas fiscais do que por pureza constitucional. É uma forma válida de enxergar. Milhares de aposentados buscaram o que era justo dentro das regras que o próprio judiciário havia sinalizado como corretas. O resultado é o encerramento abrupto e definitivo de inúmeros processos em andamento, jogando pelo ralo o sonho de um benefício mais digno. O preço dessa estabilidade fiscal foi pago com a previsibilidade e a confiança que o cidadão deveria ter na sua mais alta corte. Bom, o que fica muito claro da nossa discussão, e eu acho que nisso podemos concordar inteiramente, é que o encerramento definitivo do caso da revisão da vida toda não é apenas mais um julgado técnico.
Ele é, talvez, o maior e mais doloroso retrato da fricção crônica que existe no coração do direito público. Sem dúvida. É a colisão monumental entre duas forças vitais, né? De um lado, a necessidade inegociável de estabilidade macroeconômica e a sobrevivência financeira do próprio Estado. Do outro, as expectativas profundas e legítimas de direitos e de justiça individual construídas pelos cidadãos ao longo de décadas de trabalho duro. Exatamente. A forma como o judiciário brasileiro vai continuar lidando com o peso dos impactos fiscais trilionários sobre as frágeis balanças da justiça material é algo que exige a nossa observação atenta e crítica constante. Porque nós sabemos que, no fim das contas, a fatura do Estado sempre acaba sendo colocada na mesa de alguém. E é por isso que entender os mecanismos por trás dessas decisões é tão vital para todos nós. Nós não estamos falando apenas de leis abstratas, mas da infraestrutura que sustenta o pacto social do país. A questão que permanece conosco hoje, ao olharmos para os escombros e para as fundações dessa gigantesca disputa previdenciária, não é apenas se o edifício do sistema continua de pé. Mas quem foi esmagado no processo, né? Isso, quem em última análise foi forçado a ceder para manter as paredes no lugar. É muito material para reflexão. Obrigado por nos acompanhar nesta análise profunda e até a próxima.